Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um devocional nosso. Acompanhe comigo esse vídeo, deixe o seu like e os seus comentários aqui que é muito importante. Quero falar hoje com vocês sobre jejum. Fizemos o primeiro falando sobre oração. Se você não assistiu, vai estar marcado em algum lugar aqui para você assistir. E hoje eu quero falar sobre um assunto que a galera pergunta muito, sobre jejum. Como que faz jejum? Quantos dias tem que ser? Pode fazer jejum disso? Pode fazer jejum daquilo? Eu quero tirar um pouco das suas dúvidas hoje. Beleza? Segue comigo agora então, vamos falar sobre jejum. Primeira coisa que você precisa saber sobre jejum: nós não jejuamos para derrotar o diabo, porque ele já está derrotado. A Bíblia diz que nós já somos vencedores, Jesus já derrotou o diabo. Nós não jejuamos para conquistar alguma coisa, porque nós já temos todas as coisas. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, por que nós jejuamos, David? Se não é para derrotar o diabo, se não é para poder conquistar alguma coisa, por que nós jejuamos? Presta atenção, acompanha comigo. Logo depois que Jesus desce do monte, ele sobe no monte lá da transfiguração, ele tem um encontro com o espírito de Moisés, com o espírito de Elias. Quando ele desce desse monte, ele encontra com um pai desesperado, um pai que tinha ido até os discípulos com um filho que estava endemoniado, possesso, e os discípulos de Jesus não tinham conseguido expulsar aqueles demônios. Então, Jesus encontra com esse rapaz, com esse homem, e esse homem fala para ele: olha, Jesus, eu levei o meu filho para os seus discípulos e eles não puderam expulsar esses demônios. Por que isso aconteceu, Jesus? Observe a resposta de Jesus para essa situação. Mateus 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Ó geração incrédula. Se você tiver com a sua Bíblia aí agora, grifa aí, Mateus 17, a palavra incrédula. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino para mim. Eles trazem o menino, Jesus expulsa os demônios, Jesus liberta aquele rapaz, ele é curado, ele é liberto dos demônios, e agora é a hora dos discípulos, é a vez dos discípulos indagarem Jesus. Por que eles não conseguiram expulsar aqueles demônios? Os próprios discípulos agora ficam com essa dúvida, e eles chegam para Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esses demônios? Nós oramos, declaramos e eles não saíram. Por que isso aconteceu? Olha a resposta de Jesus aqui também. Verso de número 20 de Mateus 17. O motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar esse demônio. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. E nada lhe será impossível. Ao perguntarem o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar aquele demônio, a resposta de Jesus é: o problema de vocês é que a fé de vocês é pequena. Ele fala antes sobre a incredulidade deles. Então, a incapacidade dos discípulos de expulsar os demônios está na fé deles. O problema está relacionado com a fé deles. E Jesus continua dizendo no verso 21, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui Jesus está nos apresentando duas armas poderosíssimas. Ele está mostrando para a gente duas armas que nós devemos utilizar constantemente na nossa vida. Ele fala sobre a oração, que nós já tratamos isso em outro vídeo, e ele fala sobre o jejum. E ele nos ensina aqui, eu quero que você observe que ele vai nos ensinar que a importância da oração e do jejum está relacionada a alimentar o potencial máximo da nossa fé. Lembra a resposta dele quando os discípulos perguntaram por que não conseguiram expulsar o demônio? Ele diz: porque a fé de vocês é pequena.
E agora ele fala que aqueles demônios só é possível sair através de oração e jejum. Presta atenção que isso é muito importante. Não é o jejum ou a oração que expulsa o demônio, mas sim a nossa fé na autoridade que nos foi dada por Deus. Não é o jejum e a oração que expulsa o demônio, mas a autoridade, a fé na autoridade que nós temos, que nós recebemos de Deus. Isso é muito importante você guardar. Precisamos então aqui entender que Jesus está falando sobre a fé. A oração e o jejum está diretamente relacionado à nossa fé. O que nós precisamos fazer? Precisamos anular a carne e fortalecer o espírito. Olha só, em um outro momento, Jesus está com seus discípulos orando, isso está em Mateus 26, do verso 40 ao 41. E ele se distancia um pouco dos seus discípulos, ele está orando e quando volta para poder ver como estão os discípulos, ele encontra eles dormindo. Olha o que Jesus diz para eles: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus está nos ensinando que o espírito está pronto para as coisas espirituais, mas que a carne não. O espírito está pronto para a oração, o espírito está pronto. Ele encontra os discípulos dormindo e ele diz assim para eles: olha, o espírito está pronto para essas coisas, para a oração, para as coisas espirituais, mas a carne de vocês não. É por isso que vocês acabaram dormindo. Vocês permitiram que a carne dominasse pelo espírito. Vocês permitiram que, quando vocês dormiram, o que aconteceu? A carne se sobrepôs ao espírito. Ele está falando aqui sobre uma luta que existe entre a carne e o espírito, e que Paulo cita essa luta lá em Gálatas 5, 16 e 17. Olha só: por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês fazem o que não desejam. O que Paulo está dizendo aqui é que existe um UFC constante nas nossas vidas, entre a carne e o espírito. Seja você crente, seja você não crente, existe uma batalha acontecendo dentro de você. Para você que é cristão, que está na igreja há 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, essa batalha ainda existe dentro de você, da sua carne com o seu espírito. É um UFC aí dentro, meu irmão. E aí vai vencer quem tiver mais forte. Então é isso que Jesus está nos ensinando. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, o que nós estamos fazendo é alimentar o nosso verdadeiro eu, o seu espírito. Você está fortalecendo o teu espírito e anulando a tua carne. Vou te falar de uma maneira muito simples o que é jejuar. Jejuar é você submeter a tua carne ao teu espírito. Jejuar é você dominar sobre a carne. Como que eu jejuo então, David? É simples. Negando a carne e obedecendo o espírito. Como que se jejua? Negando a carne e obedecendo o espírito, obedecendo as coisas espirituais. Tua carne jamais vai querer orar, tua carne jamais vai querer ler a Bíblia, tua carne jamais vai querer adorar, tua carne não vai querer vir para o culto, mas o teu espírito sim. Então, a tua carne vai querer ver coisas erradas, tua carne vai querer fazer coisas erradas, falar coisas erradas. Como que se jejua? Anulando a carne e obedecendo o espírito. E eu quero lançar aqui para você um desafio de 6 dias de jejum. Eu quero que você faça um teste, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Você vai pegar, durante 6 dias, por que 6 dias? Porque eu escolhi 6 dias, não tem nenhuma mágica no número 6. Eu quero que você faça isso. 6 dias, se você está assistindo esse vídeo hoje, você começa a partir de amanhã, certo? Então a partir do dia que você está assistindo, no dia seguinte você começa esse desafio. 6 dias de jejum. Você vai ver algo que você gosta muito, que você gosta muito de comer, de beber, sei lá o que for. Pega isso e você vai fazer 6 dias de jejum. Você vai ler um capítulo de Efésios por dia. Tem 6 capítulos lá, você vai ler um capítulo por dia. E também você vai pegar para orar durante 10 minutos, pelo menos por dia. Eu quero que você seja disciplinado durante esses 6 dias
para cumprir esse desafio. Separe algo que você gosta muito e tire ele, separe esse tempo, leia um capítulo de Efésios por dia, ore 10 minutos por dia e também pegue um livro pequeno, para poder ler durante esses 6 dias. Eu tenho certeza que você vai sentir uma diferença extraordinária na sua vida espiritual ao final desses 6 dias. Espero que você tenha gostado desse vídeo devocional. Peço para você, por favor, deixe aqui nos comentários um outro assunto que você quer que a gente trate aqui. Dê aí algumas dicas para a gente poder fazer outros materiais. Deus abençoe você e até o próximo.